Olá! Sabe, hoje o nosso papo é sobre algo que mexe com todo mundo, a autoestima. Mas a gente vai olhar para ela de um jeito um pouco diferente, guiados pela poesia, pela literatura, pela filosofia. Bora começar essa jornada? Para começar, vamos pegar emprestada essa frase incrível do poeta Ferreira Goulart. Pensa só nisso. Ele está dizendo que dentro de nós não existe uma pessoa só, mas um universo de contradições. Tem uma parte nossa que se sente conectada com todo mundo e outra que está lá, no fundo do poço da solidão. É nesse terreno, sabe, nesse lugar complexo, que a nossa conversa sobre autoestima começa de verdade. E o Goulart continua destrinchando essa ideia. De um lado, tem aquela parte nossa que pensa, que calcula, que pondera tudo. Mas do outro lado tem a parte que delira, que sonha alto. E a grande sacada aqui, eu acho, não é tentar apagar uma delas. É entender que a gente é feito justamente dessa briga, dessa tensão constante entre a razão e o sonho. Então, o nosso ponto de partida é esse: aceitar que a gente é assim, todo multifacetado. Sabe, entender que somos um monte de eus diferentes embolados é o primeiro passo para ter uma relação mais honesta com a gente mesmo. E é aqui que mora o perigo, né? Pensa bem. O que acontece quando a gente, sei lá, por medo ou para agradar, começa a esconder aquelas partes nossas que sonham, que questionam, que são diferentes? Quando a gente vive só com aquela máscara que todo mundo aplaude? O que acontece quando essa busca por aprovação dos outros acaba anulando quem a gente é de verdade? Para a gente mergulhar nessa questão, vamos sair um pouco da poesia e entrar de cabeça na literatura. E quem vai nos guiar é ninguém menos que Lev Tolstói. Ele tem um alerta muito forte para nos dar, através de um personagem que, olha, é simplesmente inesquecível. Então, conheçam Ivan Ilitch. Ele é o cara que, na teoria, fez tudo certinho na vida, sabe? Ele construiu cada passo para ser admirado. Casou bem, foi promovido, decorou a casa do jeitinho que a alta sociedade achava chique. A vida dele era uma peça de teatro perfeita. Só que por dentro tinha um vazio que só crescia. Ele foi se distanciando tanto, mas tanto, de quem ele realmente era. E aí, o momento da verdade chega. No leito de morte. Quando ele está ali, de frente com o fim, o Ivan Ilitch olha para trás e só consegue ver uma farsa. Ele se dá conta de que viveu a vida que os outros queriam, não a dele. A dor que ele sente não é só a da doença, é uma dor na alma, a dor de uma vida desperdiçada. E tudo isso se resume naquela pergunta terrível. Afinal, qual foi o sentido de tudo? A história do Illich é um soco no estômago, um aviso bem sombrio. Mas tá, a gente olhou pro abismo e agora? Como é que a gente acha o caminho de volta? Bem, talvez a filosofia de um cara chamado Axel Honneth possa nos dar uma espécie de mapa. Um mapa para construir um eu que seja de verdade. A ideia do Honneth é o seguinte: a gente não constrói uma boa relação com nós mesmos sozinhos, num vácuo. A nossa identidade, quem a gente é, se forma na interação com o mundo. A gente precisa que os outros nos reconheçam para a gente poder se reconhecer. É como se fosse uma dança, sabe? Uma dança o tempo todo entre quem a gente é e o que o outro vê. E o Honneth explica isso em três partes, três pilares. O primeiro é o amor, nas nossas relações mais próximas, com a família, com os amigos. É isso que constrói nossa autoconfiança básica. O segundo pilar são os direitos. Quando a gente é reconhecido como um cidadão com direitos iguais, isso constrói nosso autorrespeito. E por último vem a estima social, que é quando a sociedade valoriza aquilo que só a gente sabe fazer, nossas contribuições únicas. Isso sim constrói a autoestima. Se faltar um desses três pilares, a nossa identidade inteira fica meio bamba, fragilizada. Aqui a gente vê bem essa encruzilhada. De um lado, o próprio Tolstói, o autor, que passou a vida tentando se livrar do peso da opinião dos outros. E do outro lado, a criação dele, o Ivan Ilitch, que fez exatamente o contrário. Ele viveu como uma mariposa, sabe? Voando direto para a luz da aprovação dos outros e acabou se queimando. No fim, a escolha é essa. A gente busca ser autêntico ou busca o aplauso? Ok, então vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça. A gente começou com aquela ideia poética do Goulart de que somos complexos, cheios de partes. Depois, a gente viu com o Tolstói o perigo que é viver uma vida que não é nossa. E aí, com o Honneth, a gente encontrou um possível caminho para construir quem a gente é. Tá, mas e a autoestima? Onde ela entra nisso tudo? E para fechar, a gente volta para o Ferreira Goulart. A autoestima de verdade, ela só floresce quando a gente consegue aceitar a nossa própria história, com tudo que tem nela,
as contradições, as imperfeições. É quando a gente para de tentar viver a vida que deveria ter sido e abraça a vida que de fato é. Quando a gente se torna o autor da nossa própria história, essa história que é ao mesmo tempo real e imaginária, integrando todas aquelas nossas partes, esse é o grande ato de amor próprio. E no fim, a reflexão que fica é essa. Quando a gente olha para o nosso próprio caminho, para as escolhas que a gente fez, para aquelas partes que a gente mostra para o mundo e para as que a gente esconde, qual é a história que a nossa vida está contando? É uma história de autenticidade, de reconhecimento? Ou é uma peça de teatro para agradar os outros? A resposta para essa pergunta, bom, ela é o começo de tudo.